Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um Trocando Ideias Espíritas. Esse programa que é produzido, que é uma das atividades da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Se você estiver ouvindo por alguma plataforma de podcast, acompanhe aí nosso trabalho e vamos iniciar montando aqui a nossa bancada virtual. E eu gostaria de convidar, inicialmente, a nossa querida Ariadne Moura. Olá, Ari. Boa tarde. Olá, queridos. Boa tarde a todos. Bom dia para quem vai assistir o nosso episódio. Uma boa madrugada. Dia, boa noite, enfim. Sejamos muito bem-vindos ao sétimo episódio desse nosso Trocando Ideias Espíritas. É isso aí. Então, hoje a nossa bancada vai ser reduzida, né? Hoje estaremos em número de 3. Então, para fechar nossa bancada, Josias Soares. Olá, Jó. Olá, Edu. Olá, Ari. Vamos lá. Tudo bom, Josias? Esse programa é reduzido. Hoje o formato vai ser reduzido. Então, vamos lá, deixa eu iniciar aqui. Eu acabei esquecendo, né? Você vê que acontece, acabei esquecendo de colocar o slide aqui, né, para projetar para a gente, e só me lembrei agora quando eu fui procurá-lo e não encontrei. Acontece. Mas já está aqui na mão, né? Deixa eu só... Vamos ver aqui. Então vamos lá, nessa sétima edição, né, do programa. A Ari fará a leitura do visitante, né, do crítico, e eu estarei fazendo a leitura de Kardec. É isso aí, então vamos começar. Então, nos diz o visitante, né, o crítico, nessa oportunidade. Voltemos, por favor, às mesas girantes e falantes. Não poderia acontecer que elas fossem preparadas com algum artifício? É sempre a mesma questão de boa-fé. Aqui já respondi. Quando a fraude for provada, eu vou-la reconhecerei. Se descobrirdes fatos comprovados de embuste, charlatanismo, especulação ou abuso de confiança, fustigai-os, e eu, desde já, vos declaro que não lhe tomarei a defesa, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los. E quem denunciar tais abusos o auxilia no trabalho de preveni-los e lhe presta importante serviço. Então, aqui nós temos aqui um dos princípios de Kardec, é que ele não passa pano para erro de ninguém, né? A gente está vivendo um período em que esse termo passar pano virou popular, e essa não era uma das características de Kardec. E aí um ponto interessante, um ponto que me chama a atenção. A doutrina espírita, como um todo, ela, por mais eminente que seja o espírita ou o espiritista que se envolva em qualquer um processo de embuste, qualquer falha, ou que cometa algum erro, né, não é uma prática do movimento, não é uma prática da doutrina tentar amenizar, arrefecer. Não é esse o objetivo. Inclusive, eu estava até lembrando, enquanto eu lia, que para quem já trabalhou nas palestras públicas que são promovidas pelas casas espíritas, sabe que quem está na direção, em algum momento, se o palestrante falar alguma coisa que seja, pelo menos, equivocada sob o ponto de vista da doutrina espírita, ele tem a obrigação, né, de pontuar que, apesar da fala do palestrante,
esse comentário está equivocado e pontuar em que pontos. Então, assim, a doutrina espírita ela é muito aberta nesse contexto, né? Então, assim, não é porque, independente de quem seja, independente das razões que leve, independente de estar ou não dentro do movimento espírita, de se declarar ou não espírita, em qualquer situação, em qualquer condição de falha, erro proposital, né, não é prática espírita passar a mão na cabeça ou tentar amenizar, não é isso. Obviamente que também o contrário não se aplica. Também não é uma questão de, aqui não falamos de escorraçar, de julgar, de ofender, de forma nenhuma também. É fazer a defesa dos princípios, né? Mas, obviamente, de maneira a buscar esclarecer e não humilhar. Quando conglomerando essas suas ideias, fale, Josias. Eu falo depois. Você já começou. Pode continuar. Conglomerando a fala do Edu, quando o crítico ele diz, né, que essa questão das mesas que move e fala não seria utilizada por algum artifício, e Kardec, de forma bem clara, diz, né, que desde o princípio, até mesmo em outras alocuções, ele fala que trata-se de uma questão de boa-fé. Por quê? Porque a boa-fé, ela eminentemente vai denotar essas ideias de honestidade, de boa intenção, né, de sinceridade, independentemente dos resultados práticos oriundos daquilo que se está postulando. Então, é a boa-fé, a sinceridade, é a verdade. São essas ideias simples que fazem com que esse entendimento, né, ele vá sendo destrinchado. Um outro ponto também é que o Kardec, segundo esse texto, ele não desconhecia, claro, a existência daqueles que abusavam da má-fé, né, do público. Isso. E ele se coloca de que agradeceria, seria muito grato àqueles que, porventura, identificasse esses charlatães, né? Ele prestaria um grande serviço à doutrina recém-iniciada, né? De forma alguma, ele se coloca que apoiaria ou defenderia estes que, assim, tinham essa atitude, né? É bastante importante a gente pontuar essa posição de Kardec nesse texto aqui. Verdade. Então, vamos seguir. Só abrindo um parênteses, Edu, me chamou a atenção o trecho que ele fala. Especulação, abuso, já vos declaro que não irei defendê-lo, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los. A esses que denotam essas características de embuste, de charlatanismo. E aí nós nos remetemos àquilo que nós vemos refletindo. O que propriamente caracteriza um espiritismo sério? Né? Quais seriam as características, quais seriam essas ideias postuladas que chegassem a essas conclusões? Talvez seja essa a nossa busca, né, constante, diante de cada debruçar, diante de cada estudo, diante de cada oportunidade de abertura para o conhecimento, para que a gente possa cada vez mais sedimentar, né, esses postulados. Pode falar, Josias, fica à vontade. Uma outra questão que a gente bastante interessante. Se você vai para outra questão, então me permita fazer essa intervenção. Vou não para outra questão. Vai não, então. Porque você falou outra questão, outro ponto. Não, nesse mesmo ponto. Na fala do visitante, né? Que a gente, propositalmente, eu não fiz comentário, porque a gente vai ver ela de forma mais apiada mais na frente, né? Aí a questão interessante que eu coloquei é quanto a afirmativa dele de que talvez as mesas estivessem preparadas com algum artifício, né? A gente vai desenvolver essa ideia mais na frente. É uma boa pontuação. E interessante, é bom frisar também para aqueles que nos assistem que o fenômeno físico das mesas girantes no início do espiritismo foi um artifício assim utilizado pela espiritualidade inicialmente para atrair a atenção das pessoas, né? Para a partir daí sim desenvolver o verdadeiro papel, o verdadeiro objetivo
daqueles fenômenos, né? É importante a gente esclarecer nosso público quanto a isso, né? Verdade. Isso, e aí eu vou voltar para uma coisa que a Ari perguntou, essa questão do espiritismo sério, né? E, assim, é importante que a gente inicialmente faça alguma reflexão acerca desse tema. Em que sentido? O que é o espiritismo em essência, em gênese, né? Em linhas gerais? O espiritismo é uma doutrina, né, que ela tem os aspectos filosófico, científico e as suas consequências morais, né, e, consequentemente, a questão da religiosidade dentro dessas questões das consequências morais. E essa doutrina espírita, ela é fruto do trabalho de Kardec, de Allan Kardec, né? Ela é fruto das suas pesquisas, do seu olhar, do seu debruçar sobre os fenômenos inicialmente, né? E após esse debruçar com essa seriedade, Kardec passa a ser auxiliado por uma equipe espiritual, um grupo de espíritos em uma condição evolutiva superior, né? Capitaneados, vamos colocar assim, né? Por um espírito que não quis identificar, não quis dar um nome conhecido, né? Mas ele simplesmente se chamou de Espírito de Verdade. E a partir do trabalho dessa equipe espiritual, né, Kardec fez o compêndio e a doutrina e a codificação espírita nasce em 5 obras, né? O Livro dos Espíritos, em sequência, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o livro O Céu e o Inferno, né? Então, assim, o que acontece? Essas obras, essas 5 obras, elas são a nossa base, porque ela é fruto do trabalho dessa equipe espiritual, né? Kardec, ele é o codificador, ele traz a codificação, ele coloca aquelas mensagens dentro dos nossos códigos, né? Dentro das nossas linhas, dentro da nossa linguagem, né? Mas a doutrina, ela é fruto dessa equipe espiritual. Então, é por isso, e não é uma questão de entender que Kardec é ídolo, de colocar ele na conta dos santos, ou a conta de alguém diferenciado nesse sentido de Deus ou algo assim, né? Porque essa não é a visão espírita. Essa não é a visão espírita. A visão que nós temos de Kardec e o sentimento que a gente tem por Kardec é um sentimento de gratidão, né, pela seriedade, né, e pelo trabalho, pelo esforço que ele fez para trazer a doutrina espírita. Pelo menos esse é o meu sentimento com relação a esse ponto. Mas, assim, isso eu posso afirmar, a doutrina espírita, né, ela não coloca Kardec como, por exemplo, outras igrejas colocam, outras religiões colocam os santos, né, ou os missionários, seja lá o que for, né? A gente entende Kardec como um importante, né, um espírito importante que desempenhou uma função importantíssima, mas é por aí. Mas o fato é que essa codificação é a nossa base. Então, tudo aquilo, sejam obras complementares posterior à codificação, sejam palavras, trabalhos, práticas, seja lá o que for, tudo aquilo que vai fugir dessa base, né, não é considerado pertencente à doutrina espírita. Isso é importante que a gente considere. Então, eu quero desempenhar, é como o Anderson estava falando lá no programa 6, eu quero desempenhar um espiritismo, uma doutrina espírita, eu quero conhecer a doutrina espírita, eu preciso estudar, eu não posso fugir disso. Eu preciso conhecer a base para, a partir daí, até me debruçar sobre outras coisas, porque eu vou ter essa base, essa noção, né? Então, tudo aquilo que foge nesse momento a essa base, nesse compêndio, né, a gente precisa tomar cuidado e precisa avaliar com uma certa atenção. O próprio incentivo ao estudo, né, o esclarecimento acerca daqueles que estão ali participando daquela troca de ideias, daquele estudo, daquela troca de conhecimentos,
já propriamente caracteriza essa busca por uma boa prestação de serviço, né, a doutrina. Então, faz esse contexto. E aqui uma coisa interessante, tá, também. É importante dizer que a doutrina espírita, né, os 5 livros de codificação, é que eu complementaria com esse livro que a gente está estudando, né, o que é o Espiritismo, também com obras póstumas que contam um pouco da trajetória de Kardec também. Né? É importante que a gente entenda que isso não fecha, né, não engessa ou não coloca em uma fórmula a doutrina espírita, o trabalho espírita. Até porque, né, Edu, se a gente for perguntar, é uma dúvida recorrente das pessoas, né? Por onde começar o estudo da doutrina espírita? Qual livro ler depois de tal livro? O que estudar primeiro? O que estudar depois? Nós vamos ver vários relatos, né? Vamos ver vários permeios aí que as pessoas vão dando para se chegar a uma conclusão. E, em verdade, estudar é o norte, né? É a busca. Então, deixa eu só retomar aqui um pouquinho, Mari, que assim, é importante que você colocou, mas assim, só para seguir aquele raciocínio que eu estava seguindo, que isso é importante, mas não era nem isso que eu estava pensando. É que não fecha a doutrina espírita, não se fixa nisso, né? Porque o próprio Kardec, ele deixou muito bem claro que a doutrina espírita, ela é progressista em essência, né? Ou seja, a partir do momento que a civilização, que a humanidade avança em suas organizações, em suas estruturações, nas descobertas científicas, a doutrina espírita caminha também. É isso? Então, assim, segue o progresso da humanidade, né? Ao próprio Kardec, ele é atribuído aquela célere frase: fé inabalável só é aquela que pode, né, estar face a face com a ciência em todas as épocas da humanidade. É algo assim que ele fala. Então, assim, há esse senso, né, de que as descobertas, as coisas vão avançando, e a doutrina espírita caminha para isso, e aí as obras complementares, mas sempre seguindo essa coerência, né, essa linha, né, de pensamento. É por isso que é importante entender a codificação. Era isso que eu tinha para colocar. Podemos continuar? Vamos. Mas generalizar essas acusações, lançar sobre grande número de pessoas honradas a reprovação que só merecem alguns indivíduos isolados, é um abuso de outro gênero, porque é uma calúnia. Se, como dissestes, admitíssemos que as mesas estivessem preparadas, seria preciso que o mecanismo empregado fosse bem engenhoso para fazê-las produzir movimentos e sons tão variados. Como, então, não se havia de conhecer o nome do hábil artista que os fabricou? Entretanto, ele deveria gozar de grande celebridade, visto que seus aparelhos estão espalhados pelas 5 partes do mundo. Deve-se-á admitir também que o seu processo é bem sutil para poder adaptar-se à primeira mesa que se apresenta sem deixar sinal algum exterior que o denuncie. Como explicar que, desde Tertuliano, que já tratava das mesas girantes e falantes, até o presente, ninguém conseguiu ver nem descrever tal mecanismo? Então, Kardec ele continua tratando sobre esse questionamento que é feito pelo crítico aqui, né? Que é pontuado pelo crítico. E é importante, eu não sei se a gente eu não tenho lembrança se a gente já se tratou um pouco sobre essa questão das mesas girantes para os nossos públicos. E aqui vai um aviso que eu acabei esquecendo, né? Porque a gente vai gravando um programa atrás do outro, a gente acaba esquecendo desses detalhes.
Mas, assim, é importante que o Trocando Ideias Espíritas, a proposta dele, pelo menos nesse primeiro momento, é trocar ideias sobre o livro que é o Espiritismo. E a gente tem feito isso de maneira sequenciada, né? Então, se você não... se você tiver interesse de acompanhar junto com a gente, esse é o 7º programa, tem outros 6 aí para que você possa acompanhar. Caso contrário, segue aqui com a gente nesse vídeo de hoje, ou no áudio, se for podcast. Então, assim, eu não sei se a gente falou no transcorrer dos últimos 6 programas, mas o que são as mesas girantes, né? Porque, vez por outra, né, é tratado esse tema no que é o Espiritismo. O que são essas mesas girantes? Então, é importante que a gente entenda que essas mesas girantes foram fenômenos, né, mediúnicos, intitulados por Allan Kardec, catalogado por Allan Kardec no livro dos Médiuns, de fenômenos de efeitos físicos, né? Então, eram fenômenos, um médium que tinha capacidade de ir falando de maneira muito por cima, né? Porque não é o objetivo da gente. Haviam, aquela época de Kardec, né, médios que tinham a possibilidade de, consciente ou inconscientemente, liberar uma espécie de fluido que eram utilizados pelos espíritos para fazer com que objetos inanimados se movessem, né? E, essencialmente, nessa primeira intervenção, né, nesses primeiros movimentos, os espíritos se utilizavam muito sobre mesas. Se você tiver curiosidade, pesquisa lá sobre mesas girantes no Google. Mesas girantes, mesas falantes ou dança das mesas. Não, mas eu estou falando que tem até umas imagens legais, sabe, da época. Eu tô falando de imagens. Mas, assim, obviamente que no Google nem tudo vai ser verdade, né? Nem tudo vai ser coerente com os fatos, como eles aconteceram. Mas tem muitos livros, né? Vai lá no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, eles têm uma loja virtual que tem um acervo gigantesco. Então, enfim. E aí essas mesas começaram a chamar a atenção das pessoas. E as pessoas começavam a se reunir em volta das mesas para tentar ver esses movimentos, né, das mesas que batiam, das mesas que giravam e tal. E, obviamente, convencionou-se um tipo de linguagem, de conversa, ligando as letras do alfabeto à quantidade de batidas, né? E aí isso virou uma febre à época, começou nos Estados Unidos, foi importado para basicamente todas as partes do mundo, Kardec coloca aí, né? Até no seu argumento, e aí as pessoas começaram a se reunir. E, obviamente, que as pessoas levavam isso como uma brincadeira muito grande, iam para se divertir, iam para matar o tempo. A gente tem imagens históricas de grandes salões, né, com muita gente para assistir os espetáculos das mesas que falavam e das mesas que giravam. O fato é que foi Kardec que deu um olhar de seriedade, porque Kardec começou a tentar identificar o que motivava aqueles movimentos, né? E excluiu inicialmente a possibilidade de fraude, pelo menos nas reuniões em que ele acompanhou, né? O teólogo observou, analisou e tal, e é justamente sobre esse ponto que o crítico está tratando hoje, né? Que o crítico pergunta, né? Há algum mecanismo? E a resposta algum artifício? Então, assim, a resposta pode acontecer, como aconteceu na história da humanidade, sim. Pessoas com o objetivo de enganar, pessoas com o objetivo de tirar vantagens. Mas o fato de que, e aí voltamos ao programa anterior, que um pequeníssimo, uma pequena minoria faça, não significa que todo o processo é fruto de enganação. E que não há, naqueles casos, fenômenos autênticos. Então, obviamente que, se houvesse algum mecanismo, teria que ser um mecanismo muito sutil. E já à época, Kardec diria que, passado tanto tempo, esse mecanismo nunca veio à tona, esse gênio, né? Esse gênio não revelou, e para a gente, como é passado muito tempo já, né? Ainda esse argumento ele é ainda mais forte, porque passado alguns séculos, né, até os dias atuais, não se chegou
ao conhecimento de um mecanismo tão sutil que ninguém pudesse perceber, que fizesse com que mesas com aquela tecnologia da época pudessem flutuar sobre o ar, bater, enfim. Eu vou deixar para vocês que eu já falei demais. E o interessante e engraçado até é o comentário de Kardec, que indaga dele que esse artífice ele teria, então, em função dessa habilidade, uma celebridade, né, na sua época. Mas um fato engraçado que ele coloca no final é que esses aparelhos, essas mesas, encontravam-se espalhadas pelas 5 partes do mundo, né? Ele coloca no texto, né? E aí vem uma coisa interessante. Que meio de transporte esse gênio teria encontrado para tão rapidamente fabricar esses móveis, né? Em diversos lugares tão distantes, né? E de acesso tão difíceis para a época, né? Aí é uma coisa, um fato bastante interessante essa resposta do Kardec. Um outro fato sobre essa possibilidade de haver algum artifício que fizesse as mesas balançarem, baterem, enfim, é que em muitas das vezes aqueles que se reuniam em torno da mesa não tinham nenhum contato com elas, né? Em algumas situações, nós vamos ver, talvez até nesse próprio livro, eles se reuniam em torno da mesa, ou davam as mãos, ou colocavam as mãos em cima da mesa. Mas aí sim poderia alguém que tivesse a intenção de iludir se utilizar desse método para assim promover a ilusão. Mas em muitos casos não havia contato algum entre aqueles que participavam com a mesa. E mesmo assim elas giravam, mesmo assim elas batiam, mesmo assim elas davam o número de pancadas que tinham sido codificadas para cada letra, né? Para cada letra do alfabeto. Uma outra coisa que eu também tive a curiosidade de ver, de pesquisar, por não ter o conhecimento, é quando ele fala assim da antiguidade desses fenômenos, né? Fenômenos. Porque nós estamos falando aqui do século XIX, a começar nos Estados Unidos em 1848, se popularizar na França em meios de 1853, mas o Kardec cita uma informação aqui, que ele publicou uma matéria completa na revista Espírito, né? Inclusive, é um texto bem grandezinho, que fala do músculo estalante. São várias páginas. Não, esse aí é da antiguidade, exato, da antiguidade das mesas girantes, né? Está na revista Espírita do ano de 1860. Desculpe, isso, na próxima questão, isso aí. E ele fala o seguinte, que no século II, século III da era cristã, da nossa era, esses fenômenos já foram relatados numa obra de um escritor do Tertuliano, esse que ele cita, que era escritor, deixa eu ver aqui a biografia, teólogo e doutor da igreja, né? Que viveu entre os anos 150 e 222 depois de Cristo, né? E imagina você, já lá naquela época, ele relata que esses fenômenos já ocorriam. E tem um texto aqui só para... e esse texto que eu vou citar está na obra desse escritor, desse doutor, desse defensor da Igreja Católica, se chamava Tertuliano, e a sua obra chama-se Apologética, né? O texto citado por Kardec, que encontra nessa obra do século II e século III, é pequeno, eu vou dar lida aqui, que é rapidinho. O texto de Tertuliano é o seguinte: se é dado aos magos o poder de fazer com que os fantasmas apareçam, ou seja, o fenômeno mediúnico, como o Eduardo bem comentou, remonta à mais antiguidade era, né? Fantasmas apareçam, de evocar a alma dos mortos, de forçar a boca das crianças a dar oráculos, de dirigir sonhos, de fazer conjurações, se tem a sua ordem espírito,
a espíritos, pela virtude dos quais as cadeiras e as mesas que profetizam são um fato comum. Eu achei isso interessantíssimo e importantíssimo para o fato que nós estamos estudando. Não foi o Espiritismo, nem Kardec, que iniciou com esse processo, com esse fenômeno de mesas girantes. Século II, século III, esse fenômeno já era de conhecimento comum na sociedade de Roma daquela época, né? E esse texto, assim, ele ilustra muito bem esse fato, que os fenômenos mediúnicos, eles são tão antigos quanto o próprio homem, né? É isto. Isso aí. Então, podemos seguir? Ok, estão ouvindo? Podemos. Sim? Estamos, Josias. Então, o crítico interpela, né? Voltemos, por favor, às mesas girantes e falantes. Ari, voltou, só um pouquinho. A gente já viu isso, né? Ainda é a fala de Kardec. É aqui. Eis o que vos ilude. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído semelhante ao que atribuís à mesa, concluindo do fato que os médiuns se divertem à custa da credulidade dos assistentes. Agora sim é sobre a questão dos músculos, né? Dos músculos. É bem extenso na Revista Espírita o texto que fala acerca desse... Ele até cita aqui. Pode falar. Podem falar. É do Iari. Vocês ouviram? Ouvimos os seus comentários e a sua conclusão. Aqui está tudo ok. Porque travou, congelou um pouquinho. Congelou um pouquinho para mim, eu fiquei na dúvida. Ok. Aqui está tudo ok. Então, agora sim é sobre os músculos, né? Do estalido dos músculos. Responde Kardec. Se é um estalido do músculo, não é, então, a mesa que está preparada, visto que cada um explica a seu modo essa suposta fraude. Fica provado que a verdadeira causa não é sabida. Respeito a ciência desse sábio cirurgião. Entretanto, somente acho que se apresentam algumas dificuldades da aplicação. As mesas falantes da teoria indicada. A primeira é que é singular que essa faculdade, até o presente excepcional e encarada como um caso patológico, de repente se tenha tornado comum. A segunda, que é preciso ter muita vontade de mistificar para fazer estalar o músculo durante 2 ou 3 horas seguidas, quando disso só resulta fadiga e dor. A terceira, que eu não compreendo bem como pode este músculo responder às portas e paredes em que as pancadas são ouvidas. A quarta, finalmente, que é preciso dar a este músculo estalante uma propriedade excepcional para que ele possa mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, mantê-la suspensa, sem ponto de apoio e, finalmente, fazê-la rebentar-se ao cair. Ninguém, por certo, desconfiava que esse músculo possuísse tanta virtude. É até engraçado, né? Porque, assim, eu acho bastante engraçado. Essa resposta, né? Mostra como Kardec gradativa, ele é metódico, né? metódico. E assim, e faz muito sentido, né? Primeiro, eu não sei vocês, eu nunca conheci, eu não consigo e nunca conheci ninguém que consiga fazer os músculos estralarem. Músculo, especificamente não. No texto da Revista Espírita, depois que tiver a curiosidade de ir lá dar uma lida,
Ele explica de início, é um médico que explica que a causa disso consistiria nessas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão muscular, desse pequeno músculo que é chamado de perônio. Aí, com base nessa fala, vai sendo descortinado todo o contexto do texto da revista. E o segundo ponto, viu, Ari? Como é que um problema que era muito pontual, né, até então, não é uma coisa muito comum, de repente virou muito comum, né? Que está aparecendo, como o Josias já pontuou, em todas as partes do mundo, não é verdade? Então, assim, é bem interessante essa resposta e mostra como Kardec ele vai sendo metódico e ele vai fazendo uma verdadeira desconstrução. E, por fim, né, ele sai aqui até de maneira muito assertiva, né, quando ele vai, utilizando essa retórica dele, pontuar que o estalido, né, as batidas, não encerram a questão 100%, porque a questão não é só ouvir bater. E os movimentos? Né, como justificar? E aqui ele usa uma retórica. Esse fechamento. Ele está sendo irônico aqui, né? Eu não sabia que esse músculo era dotado que artifício é esse, né? Para ter tanta propriedade. E esse fechamento aqui, quando ele diz, é necessário dar-se a esse músculo instalador uma propriedade bem maravilhosa, para que ele possa mover uma pesada mesa, levantar, abrir, fechar, conservar, suspensa sem ponto de apoio, finalmente fazê-la desperdiçar-se ao cair. Então, demonstra, né, o distanciamento de um mero artifício para com aquilo que estava sendo ali projetado, né? E aqui cabe uma dica para quem está assistindo o vídeo, para quem não conhece. Aqui é citado, né, até colocado aqui como indicação, a Revista Espírita de junho de 1859, e o título do artigo da revista é O Músculo Estalante, né, é que qualquer pessoa pode ter acesso a essa revista, tá? A FEB, no seu portal, no portal da FEB, ele tem um espaço dedicado só a materiais, conteúdos, para você baixar, para fazer download, para acompanhar. E além das revistas espíritas que tem lá, para você baixar, tem a codificação, por exemplo. Né? Tem os 5 livros que a gente já citou no episódio de hoje. É um periódico espírita, né? Não, a revista, né? A revista. Isso, porque eu já não estou mais falando da revista, Ari. Eu estou falando agora das obras da codificação. Não está dando delay, viu, aqui. Não está dando delay. Então, assim... há coisas que acontecem, né? A internet, infelizmente, não é perfeita no Brasil, não é? Mas, assim, o livro, além disso, vocês têm acesso a uma série de materiais, né, do movimento espírita, vale a pena conferir lá. Josias, quer falar alguma coisa? Não, Edu, porque o comentário que eu queria fazer está no texto que a gente ainda vai ler. Perfeito. E é complementar este, né? Isso. Então vamos seguir aqui. Né? O célebre cirurgião de que falais teria estudado o fenômeno da tipologia sobre os indivíduos que os produzem? Não. Ele constatou um efeito fisiológico anormal em algumas pessoas que nunca se ocuparam com mesas batedoras e, notando certa analogia entre esse efeito e o que essas mesas produzem, sem mais amplo exame, concluiu, com toda a autoridade de sua ciência, que todos os que fazem com que essas mesas falem devem ter a propriedade de fazer instalar o músculo curto perôneo, não passando de embusteiros, sejam eles príncipes ou operários, recebam ou não um pagamento? Ora, será que o referido cirurgião estudou, ao menos, o fenômeno da tipologia em todas as suas fases? Verificou, por meio desse estalido muscular, se podia produzir todos os fenômenos tipológicos? Não.
porque, do contrário, ele ficaria convencido da insuficiência do seu processo, o que não o impediu, porém, de proclamar sua descoberta em pleno Instituto de França. Não será tal juízo bastante comprometedor para um sábio? Quem pensa hoje nessa opinião? Confesso-vos que, se me tivesse de sujeitar a uma operação cirúrgica, hesitaria muito a me confiar a esse médico, temeroso de que ele não julgasse o meu mal com mais perspicácia. E aqui a gente faz uma pausazinha para comentar esse parte. Estava aí o ponto que você queria comentar, Jó? Pode falar. Não, é que tem apenas um parágrafozinho bem pequeno para a gente fechar essa. Então vamos fechar. Então vamos fechar aqui. E já que esse juízo procede de uma das autoridades em que pareceis querer apoiar-vos para aniquilar o espiritismo, fico completamente sossegado quanto à força dos outros argumentos que quereis validar, a menos que os procureis em fontes mais autênticas. Então, é isso, né? Eu acho que o Kardec é muito prático aqui, quando ele vai... Obviamente que ele não descredencia o conhecimento do médico, mas o que ele vai demonstrar é que não foi feito uma análise detida acerca desses fenômenos, né? Ele simplesmente identificou que existe a possibilidade desse estalido muscular, né? E por ter simplesmente identificado que esse estalido seria semelhante ao bater de uma mesa, né? Ele sugeriu e ele supôs que todos os fenômenos, e que provavelmente ele não conheceu detidamente, não pesquisou com análise, como Kardec sai fatiando aí os questionamentos, ele concluiu que se adivinha desses estalidos musculares, né? Então, assim, é interessante como há essa desconstrução. Pois é, e um outro fato também que chama atenção é o seguinte, Kardec dá. Se ele estudou todos os indivíduos que produzem esses fenômenos, né? O músculo estalado. Ou pelo menos, se não todos, uma grande maioria também, né? Para você ter uma Exatamente. Como o próprio Kardec já tinha delineado em episódios anteriores que a gente comentou, quando ele diz, né, o crítico ele não deve se limitar a dizer se aquilo é bom ou mal. É preciso que ele justifique a opinião por uma demonstração clara, né, categórica. Não basta tão somente dizer se é ou se não é. É preciso, de fato, ter o conhecimento principiológico para se definir qualquer coisa. Pois é, Ari. Uma outra coisa que tira qualquer credibilidade deste médico em analisar os fenômenos psicológicos é o seguinte, é que ele analisou uma patologia em um indivíduo que nunca tinha se ocupado dos fenômenos das mesas girantes, né? E assim, por perceber alguma semelhança audível, em termos do som, ele disse que todos os fenômenos do espírito das mesas girantes eram motivados pelo mesmo fenômeno, de uma patologia naqueles que participavam das sessões, né? Um outro ponto que o Kardec pergunta é o seguinte, se ele havia estudado o fenômeno tipológico sobre todos os indivíduos que o produzem e todas as particularidades desse fenômeno. Só para esclarecer aqueles que nos assistem, o fenômeno tipológico eram esses fenômenos de batidas, né? Que se ouviam, no caso, não apenas nas mesas girantes, de que nós estamos tratando aqui, mas em paredes, em móveis, e muitas vezes de locais onde não era possível identificar exatamente a sua origem, né? E no caso das mesas, às vezes esses barulhos eram ouvidos na própria substância da mesa, como saída internamente dela, e outras vezes a mesa
se levantava e dava pancadas. Enfim, é isso que Kardec está perguntando a ele. Se ele tinha estudado todas as particularidades do fenômeno, para assim afirmar que todo aquele fenômeno que se observava era fruto deste tal músculo estalante, né? E uma coisa que eu achei interessante e engraçada, de certa forma, é quando Kardec diz assim, que esse juízo que ele faz não seria por demais comprometedor para um sábio da academia, né? De levar essa sua conclusão à publicação num instituto de ciência, né? E a parte engraçada que eu tinha comentado é que ele diz assim, ó, que se ele tivesse alguma doença e precisasse de alguma cirurgia, ele teria muito receio de procurar o médico, né? Porque ele tinha receio de que ele jogasse mal aquilo que ele estava acometendo. Eu achei bastante engraçado. Uma indireta direta. É por isso que eu afirmei em outro episódio da gente que o Kardec não era sisudo, ele era muito bem-humorado, sabe? É isso, gente. Mais algum comentário? Ari? Não, então, nenhum. Vamos seguir. Então vem o crítico, né? Entretanto, bem vedes que já passou a moda das mesas girantes, que durante algum tempo fizeram furor. Hoje, ninguém mais se ocupa com elas. Qual a razão disso, pois que se trata de uma coisa séria? Porque das mesas girantes saiu uma coisa muito mais séria ainda. Uma ciência e uma doutrina filosófica completas, do máximo interesse para os homens que refletem. Quando estes nada mais tiverem a aprender com a, entre aspas, dança das mesas, não mais se ocuparam com elas. Para as pessoas fúteis, que nada querem aprofundar, esses fenômenos eram um passatempo. Esse fenômeno era um passatempo, um divertimento, que abandonaram quando deles se aborreceram. São pessoas com as quais a ciência não conta. O período da curiosidade teve o seu tempo. Sucedeu-lhe o da observação. O espiritismo entrou, então, no domínio da gente séria, que com ele não se quer divertir, mas instruir-se. Por isso, as pessoas que o consideram como coisa grave não se prestam a qualquer experiência de curiosidade, e ainda menos a satisfazer a qualquer que se apresentam com pensamentos hostis. Como não brincam, também não querem servir de brinquedo para os outros. Eu pertenço a esse número. Assim conclui Kardec com essa resposta. E aquele foi sisudo, viu, Josias? Extremamente. Aí sim. Aí sim. A sua fala anterior. Nos desapeguemos do efeito meramente de curiosidade e vamos tratar, de fato, de algo sério. Ele, aqui, particularmente, né? E aqui eu tenho, assim, uma observação, sabe? É interessante, é que tudo tem um propósito. É verdade. As coisas tudo cumpre a um propósito, e a partir do momento que esse propósito não existe, necessariamente as coisas deixam, né, de ter a relevância que tem. Então, isso serve também na nossa vida. Tudo tem um propósito do que acontece, né? Cabe a gente reagir aos acontecimentos da melhor forma possível. E nesse caso em questão, e acontece com alguns outros pontos da doutrina espírita também hoje, né? As mesas girantes, né, que era uma brincadeira, ela serviu para esse chamamento, né? As pessoas começaram a chamar a atenção. Ela cumpriu o seu papel, né? E, obviamente, que aquelas pessoas que brincavam se cansaram da brincadeira.
como qualquer criança cansa de brinquedo antigo. E sobreviveram a esse momento aqueles que passaram a considerar como algo mais sério, né? Passaram a considerar como algo mais grave. E esses que passaram a estudar, a analisar, não se deixam levar por qualquer passatempo, como também não se abalam diante de uma contrariedade, uma contradição. É bem interessante. Ari, por favor, eu lhe interrompi. A interpelação inicial que ele denota, dando essa forçosa característica de um mero devaneio, de uma mera situação aleatória, como com as mesas girantes, né? Quando ele diz, mas esse bem veres que já passou a moda, né? Já está fora de tempo, já não faz mais sentido algum as repercussões acerca dessas mesas, né? E a propriedade com a qual esses acontecimentos, nos dias atuais e ao longo dos tempos, vai ganhando contorno, porque se trata das bases fundantes, né? Se trata de um acontecimento que tem as suas raízes em origens que retratam, sim, experiências que complementaram, que deram fundamento à doutrina. Então, é infrutífero, né? Essa insistência em dizer que é uma mera futilidade, que está fora de moda, que as mesas não tiveram um fundamento sério, né? Imaginemos, assim, quem eram as pessoas que se ocupavam desses fenômenos apenas como divertimento, como passatempo, né? Que tipo de indagações essas pessoas faziam, né? Isso está relatado em outros comentários a respeito desses fenômenos, né? Em outras obras. Seria perguntas do tipo, o que é que eu tenho guardado no bolso? Ou seja, que data eu nasci? O que eu tenho na minha casa em tal ponto? Repare, coisas assim de passatempo mesmo, fazendo com que aqueles fenômenos fossem apenas um meio de divertimento, um meio de diversão que não trariam consequências nenhuma. É claro que determinado tipo de passatempo, de divertimento, chega um momento em que cansa, mesmo essas pessoas que dele se ocupavam com o fim apenas da diversão. E como mesmo o Kardec coloca, a partir desse primeiro momento onde o divertimento perdeu sua razão de ser, desses fenômenos se ocuparam apenas as pessoas sérias, né? As pessoas que vislumbraram dali uma doutrina, um ensinamento, né? Ele coloca no final, tudo bem, que viram, passado o período de curiosidade, e pessoas mais sérias deles se ocuparam, né? Ele se coloca no meio dessas pessoas, né? E daí a gente viu que surgiu uma doutrina de cunho filosófico, como o Eduardo colocou, científico, e de consequências morais, que é a doutrina espírita hoje, né? Se deles não tivesse se ocupado desses, e eu vou usar uma palavra nova para a gente aqui, que nós não utilizamos ainda nesse estudo, não tivesse aparecido esse missionário, né, com o fim de trazer essa verdade à humanidade, o fenômeno teria se acabado lá naqueles primórdios mesmo, né? Exato. E dele hoje não se teria mais do que relatos humorísticos e do tipo que nós já estamos vendo aqui nesse comentário, né? Pura diversão. É isso. É bem interessante. Eu espero que um dia a gente possa fazer um bate-papo desse sobre dentro das obras póstumas, né? Porque é uma delícia aquele livro, sabe? É bem legal você se ver realmente naquele Kardec, você vê a seriedade. Ô, Josias, o Edu já está aí querendo nos comprometer com o próximo. Percebi. Mas veja que eu falei um dia, porque até chegar lá, eu imagino vários outros livros até que se chegue lá. Né? Aquele é o próximo, não. Mas assim, o que o Josias falou, ele me toca de certa forma, porque assim,
o sentimento que eu tenho é de profunda gratidão, né? Por esse missionário mesmo que você falou, pelo esforço que ele empreendeu, né? Pelas críticas que ele sofreu. Você imagina se nos dias de hoje, né, em pleno século XXI, como as pessoas costumam dizer, muitas vezes as pessoas nos olham de lado quando sabem que a gente é espírita, né? Então, assim, pleno século, plena aquela época, com aqueles preconceitos, as injúrias que sofreu, as acusações, a maledicência, todo aquele processo, ele conseguiu se esquivar de tudo isso e dar uma seriedade, e tratar aquilo com uma maneira séria, estabelecer critérios sérios, né, que fizeram com que do fruto, né, dessas brincadeiras para muitas pessoas saísse uma doutrina tão coerente. São mais de 160 anos, e em 160 anos não houve. Você imagina, vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Vocês imaginam como era o mundo à época do Livro dos Espíritos? Né? Você imagina quantas coisas aconteceram, quantos progressos em todos os ramos do conhecimento científico, quantos avanços, quantas mudanças de concepção, né, de filosofia, de moralidade, quanta mudança de mundo a sociedade teve, quantos processos de avanço, de reformulação a humanidade teve. E com todas essas mudanças, não houveram nenhuma delas que atacasse frontalmente a base, os princípios, né, da doutrina espírita, os princípios do trabalho de Kardec. Então, assim, isso mostra, né, uma gravidade, uma seriedade muito grande. E é por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, mas assim, nós somos herdeiros desse esforço pessoal dessas pessoas. Nós somos herdeiros, né, do trabalho desses benfeitores do plano espiritual que vieram nos trazer. E a gente herdeiros precisa e usufrutuários, né? Isso. E a gente precisa tratar isso, né, de maneira muito séria. Não é uma brincadeira, sabe? E também a gente não pode tratar isso com preguiça. A gente vê muitas vezes as pessoas tratando isso com muita preguiça, porque deixa para lá, porque hoje tem jogo e eu não posso. Então, assim, isso é uma coisa muito séria. As pessoas muitas vezes se chateiam também, porque não entendem como é que o trabalho de fulano A ou fulano B, que exerce um trabalho lindo de caridade, mas não é reconhecido, não é a federação, ou não reconhece. E as pessoas não entendem. Na verdade, isso é cuidado, isso é zelo. É preciso ter cuidado, né? É preciso que a gente tenha cuidado com o produto que a gente tem nesse momento, que foi passado por esses homens, por essas mulheres, né? Porque não foi só Kardec, né? Kardec montou uma Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, né? E essas pessoas sofreram, né? Foram acusadas. Kardec mesmo relata que foi traído e tal. Então, muita coisa aconteceu, né? E o produto está aí, da doutrina espírita, e a gente realmente precisa ter esse cuidado e precisa tratar isso com muita seriedade. É isso. Temos alguns comentários a mais? Temos alguma coisa? Não, tá. Então, só gratidão pela companhia de vocês nessa tarde, né? Gratidão para você que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube ou em alguma plataforma de podcast, né? Nós agradecemos, ficamos muito felizes e deixamos aqui o nosso pedido para acompanhar o canal da Federação Espírita do Estado de Alagoas, da FEEAL TV, né? A gente tem conteúdo, tem vários tipos de conteúdo, se inscrevam, curtam o nosso vídeo também, se você está assistindo aí, curta o nosso vídeo aqui no YouTube, deixe sua mensagem, a gente pode ler sua mensagem, né, em um episódio futuro. Pode ler, não, nós iremos ler certamente a sua mensagem e acompanhe, ajude o trabalho, não só esse trabalho, mas os trabalhos de divulgação do Espiritismo, mas os trabalhos sérios. É isso. Beijo para vocês, muita paz e até a próxima, gente. Tchau, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau.